Gente, curta, compartilhe, irmãos. É importante, é fundamental que você assim o faça. Faça como o pastor Wesley José, que já curtiu e compartilhou. Bem-vindo, pastor Wesley. Já curtiu e já compartilhou, né? A paz do Senhor, pastor Eduardo, meu amigo. Espero que você esteja bem, assim como os demais irmãos que estão participando conosco. Ainda não fiz, farei imediatamente o compartilhamento e também curtirei aqui a nossa transmissão rápido. Muito bem, queridos. Vamos então orar a Deus aqui conosco nessa primeira oração mais curta. Depois Jeremias 29, um clamor da virada um pouco diferente. Hoje, quem vai pregar hoje? Nós três. Uma mensagem aqui simultânea e de um jeito diferente. Estou vendo aqui a irmã Abigail Prado também, pedindo oração pela Shirley, também debilitada na sua saúde. Enfim, queridos, vamos orar curta, compartilhe, gente. Vamos em frente, vamos curtir, compartilhar no Facebook, do YouTube, faça isso. Vai ser uma bênção. Jaqueline Salada, quem vai cantar? Nós três também. Nós três vamos fazer tudo aqui. Jaqueline, hoje está na prova. Glória a Deus. Tentando levar para cima, os companheiros estão deprimidos aí, porque não, vai ser uma bênção, nós vamos cantar aqui. Pastor Marcelo, faz essa oração aí mais rápida, depois a gente vê como é que vamos cantar aqui. 36 para cristão. Vai lá, pastor Marcelo. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez nós nos colocamos na tua presença. Dirige esta programação, fale conosco, Senhor, ministre ao nosso coração, visite aqueles que precisam. Que neste momento a irmã Renilda possa sentir o toque do Senhor. Dê graça à tua serva, à tua filha, Senhor, console ela com teu Espírito Santo. A irmã Luciana, da mesma forma, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Uma bênção, meus amigos. Uma bênção. Esse hino é sugestivo aí, né? Fala de saudades de uma pátria, de uma nação ideal, e tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler agora, Jeremias 29, partindo do verso 4 em diante, né? Aí a gente dá um pano de fundo, contexto histórico. Gente, eu estou achando super legal a quantidade. Pastor Marcelo, nós dois cantamos aqui também, não cantamos? Mas a irmã Ilza Ramos parabeniza aí, ó. Parabéns, pastor Wesley. Sim, mas o pastor Wesley cantou Parabéns melhor. A todos. Não, mas ela colocou meu nome para representá-los, mas parabéns a todos. Não, ela tá certa, ela foi correta. Eu e o pastor Eduardo desafinamos demais. A irmã Sandra também aí, ó. Pastor Wesley canta. Pastor Wesley, o senhor já é o destaque da noite aqui, viu? O senhor realmente... Meu Deus do céu. Essa eu dou a mão à palmatória. Tem que ser humilde. Nós dois... Foi. Pastor Wesley... Tava no Vamos tom. voltar para a Bíblia, porque tá melhor, viu? Vamos voltar à Bíblia, depois desse comentário da irmã Maria Badia, sem partidarismo, irmã Maria Badia, ó, glória a Deus, aleluia, viu, pastor Wesley? Olha aí no comentário. Ó. Olha aí que bênção. Pastor Marcos Paulino Damasceno. Pastor Marcos, deixa eu ver, não sei se ele é lá de Maranhão, se eu tô... Acho que... Fala de onde o senhor está falando, meu amigo. Também não estou lembrado. Terão uma oportunidade de falar, viu, pastor Wesley? Porque essa mensagem de hoje ela é bem diferente. A gente vai ler aqui junto. Pastor Wesley, o senhor pode... Não, pastor Marcelo, ó. Vamos lá. Eu vou ler, tá, gente? Foi ideia nossa aqui. Ô, irmã Sandra, me ajuda aí, hein? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler Jeremias 29, verso 4 em diante. Então vamos lá, vamos à leitura. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais.
Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente, passados 70 anos de Babilônia, vos visitarei e cumprirei vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muito bem, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, inicialmente para o pastor Wesley e para o pastor Marcelo Nascimento. E isso tem tudo a ver com a nossa palavra aqui desta noite, dessa madrugada. Procurar a paz da cidade ou do país, hein, gente? O país vivendo um turbilhão de situações, mas vamos chegar lá. Primeiramente, eu sou Eduardo Guimarães, nasci em Fortaleza, no estado do Ceará. Você sabia disso? Pois é, se não sabia, está sabendo agora. Nasci em Fortaleza, no estado do Ceará, e eu vim para cá com 3 anos de idade, pastor Marcelo e pastor Wesley. Por isso que eu tenho um sotaque muito mais aqui de Campinas do que do Ceará, né? Quando eu falo com meus primos, eles ficam mangando de mim na expressão cearense. Alguém do Ceará aqui conosco, do estado do Ceará, coloca aqui para a gente nos comentários. E o senhor, pastor Marcelo Nascimento, nasceu aonde? Veio parar em Campinas como? Quando? Com que idade? Eu nasci em Campinas mesmo, sou campineiro. Nasci em 1978 em Campinas. A mistura também, tenho sangue cearense. Meu pai é cearense, de Crato. Então, nós temos um pouco de ligação aí. Só que eu nasci em Campinas. Minha mãe, ela é filha de um sergipano, um italiano. Meus bisavós são italianos, vieram da Calábria. Acabou dando uma misturada aí brava, nordestino com italiano. E eu lembro que quando eu visitei alguns parentes do meu pai, queriam saber que mistura tinha dado italiano, paulista com cearense, sabiam que tinha sangue de italiano para o meio, e virou isso aqui, pastor Eduardo. Saiu o pastor Marcelo, esse sangue todo aí saiu por ó. Exatamente. A Leda Pereira está aqui comigo, ela é do Ceará também, que bênção. Eu não sei nem o que dizer do pastor Marcelo. Então tem aqui sergipano, italiano, tem campineiro, né? Pastor Marcelo nasceu em Campinas, ó. Sou nordestino, estou em Campinas há 38 anos, que legal. Tá mais do que eu, né? Porque eu tenho 40 anos. E cheguei aqui com 3, estou aqui há 37 anos, né? Ela chegou em 1983. Ó. Sou Papa Goiaba. Interior do Rio, né? Carioca. Sou Goiaba, nasci no interior do Rio, moro no Rio há 30 anos e falo biscoito. Aí só os carioca vão entender. Tipo, vamos lá, Marcos Oliveira do Maranhão. Pastor Wesley, você é campineiro ou não? Você é em Campinas? Eu sou campineiro, nascido em 1983, completo dia 14 de setembro, 38 anos de idade, em Campinas. Já fez, pastor? Não fez não ainda? Já fez? 29 de agosto foi o dia do meu nascimento, pastor Eduardo. É piada interna aqui, viu, gente? Piada interna aqui. Exatamente. 14 de setembro é a data. Ai, Jesus.
Mas estamos aí. Olha lá, Sandra, também de Maceió. Muito bem, queridos, por que eu já estou perguntando isso? De onde você e aonde, quando você chegou na cidade que chegou, por exemplo, o Marcos Oliveira, olha que legal, meu pai é piauiense, minha mãe é cearense, e ele é maranhense, super legal, né? Ó, a Eusa, né, da Prudentina, hein? Marcones e Goulart, fundadores da grande Presidente Prudente, ó, mas morou em Campinas em 79, super Que legal. legal. E aí vai, Achei o alguém da pessoal. Calábria aqui, ó. Da Alguém onde, comentou pastor aqui. Wesley? Alguém comentou aqui nos nossos comentários que também é da Calábria. Eu vou achar aqui e coloco Italiano, meus aqui, ó. avós. Maria Célia, a avó dela. Eu tô vendo a Caroline, fala, pastor, aqui é biscoito, não bolacha. Tem as diferenças ali no Rio de Janeiro, né, Caroline? E aí vai, pastor Eliezer conosco. Pastor Eliezer, o senhor nasceu em Campinas ou não? Você sabe disso, pastor Wesley? Se o pastor Eliezer nasceu em Campinas? Não sei dizer de onde o pastor Eliezer é. E o pastor Alexandro Rosa? Cada um que fale Pastor, por si, né? Escreve aqui cada nos um. comentários, você me pergunta de onde você. Aqui, o Washington Oliveira, que sempre participa conosco, né? Rio de Janeiro. Enfim, vamos lá. Indaiatuba. Indaiatuba. Olha Não, como eu li o pastor Eliezer. que isso, pastor Wesley? Ituiutaba, Minas Gerais, pastor Wesley. Indaiatuba. Indaiatuba. Cabeça. Ituiutaba. Não sabia, nem imaginava que o pastor Eliezer chegou aqui em Campinas de Ituiutaba. Bom, por que eu estou perguntando isso, gente? A gente lê um texto e essas perguntas têm um propósito no texto. Não esqueça de curtir e compartilhar se você chegou agora. É muito importante que você faça isso para alavancar ainda mais o clamor da virada. Bom, o texto que nós lemos fala do quê? O Alex é mais um de Campinas, pastor Alexandre Rosa. Fala do quê? De um povo que estava num lugar. Olha isso, pastor Wesley. Esse povo estava num lugar e foi removido dali para onde? Para um outro lugar. Não é isso? Deixa eu só colocar o banner aqui, gente. Senão... Pronto. Esse povo era um povo. Onde estava esse povo, pastor Marcelo? Em Jerusalém, certo? A grande maioria ali, hebreus. Esse povo saiu de lá e foi levado a Babilônia. Antes tinha liberdade. Depois não tinha mais essa liberdade. Só que, olha isso, pastor Wesley. Vamos aqui. Quando Deus diz aqui, ó, e por que eu falo que é Deus? Jeremias está escrevendo, mas ele, antes de escrever, é uma carta, tá? O povo que estava em cativeiro, ou seja, para você entender assim com mais clareza. O povo estava numa nação, pecou, pecou, pecou. Deus falou, para com isso, senão a consequência vai vir. Não parou, a consequência chegou. Então eles foram retirados da sua terra e foram levados como cativos, né, para outra nação. O dia do castigo chegou, Nabucodonosor veio, retirou esse povo da sua terra e levou para outra, que era a Babilônia. E ali, gente, o que acontece? Perde-se o quê? Que propício falar isso no dia 7 de setembro, hein? Perde-se a liberdade. Você não pode mais adorar, pastor Wesley, é do jeito que você adora, né? Glorificando. O pastor Wesley não pode mais gritar mais uma vida para Jesus. A gente não pode mais, o pastor Marcelo não pode mais fazer o culto de quarta-feira de libertação, que faz há mais de 20 anos. De repente, e outra coisa, a gente não está mais nem em Campinas, independente de onde cada um veio. Você está numa outra terra, outro idioma, outra situação, tudo diferente, outras leis, para simplificar, outras regras. Independente de onde você veio. Aqui funciona assim, você vai agir assim. O que a gente faz, gente, normalmente? Baixa a cabeça, não é? O primeiro processo
quando as leis mudam, o pastor Wesley é advogado, quando vou repetir o termo, as leis mudam, tipo, as regras e os costumes da nossa vida são diferentes, a gente tende o quê? Dar uma baixada. Você podia trabalhar de tal forma, não pode mais. Você pode cultuar de tal forma, não pode mais. Veja o que aconteceu no Afeganistão. Eu vi, pastor Wesley, te deixo aqui aberto a comentário, sei lá que hora vai acabar esse clamor da virada hoje, hein, porque acho que pode ser mais longo. Eu vi uma foto do Afeganistão, que até outro dia era uma situação, agora é outra, que para que mulheres e homens frequentem a mesma faculdade, não sei se você chegou a ver essa foto, meu amigo, uma cortina separando as mulheres do lado de cá e homens do lado de lá. Ou seja, é o mesmo país, mas mudou o sistema. Pelo jeito lá está trazendo tristeza para muita gente. Aqui, para esse povo de Deus, parece que quando mudam os critérios, quando a liberdade recebe uma interferência, a tendência é dar uma baixada na cabeça, não é isso, pastor Wesley? Sim, pastor Eduardo, a partir do momento que você é retirado do seu local, da sua estadia, o local onde você tinha paz, onde você tinha liberdade, onde você tinha segurança, você tinha conforto, e é colocado em terra alienígena, estrangeira, você sentir-se-á, com certeza, inseguro, você não terá a confiança, claro, de fazer da mesma maneira como você sempre fez. Este povo tinha medo, precisaria passar por um período de adaptação para conhecer as novas regras, conhecer o novo contexto que estava inserido, porque poderia sofrer determinadas, vamos dizer assim, sanções se infringissem as regras do determinado do local para o qual, ou seja, para a Babilônia, da Babilônia, para onde foram inseridos, e com certeza, ainda mais que foram forçados a irem para uma terra onde eles não conheciam, simplesmente de ouvir falar das histórias, das batalhas da Grande Babilônia. Agora, ao chegar lá, imagina só, o comportamento vai mudar naturalmente, e não apenas de maneira... A impressão minha ou travou do pastor? Tá, ok. É natural que essas pessoas ficarão cabisbaixas, essas pessoas começarão a desenvolver diversos problemas, diversas dificuldades, não apenas social e cultural, mas também emocional, espiritual, como o senhor falou a respeito da maneira de desenvolver o culto, não sabe como que é a aceitação, colocou bem aí o exemplo lá no Afeganistão. Eu vi também uma reportagem em que uma repórter pergunta para um deles se as mulheres teriam ainda o papel de liderança, se poderiam ser candidatas a determinados cargos, e o rapaz sorriu, né, deu risada, né? Então, quando você está estrangeiro em determinado lugar, você passa por essa situação. E ali, no Afeganistão, no caso, não é estrangeiro, mas volta ali um estado de exceção, de um período que acharam que tinha sido encerrado, mas infelizmente retornou. Isso são situações que traz esses reflexos. Vamos lá, pessoal. Agora, sempre que se passa por uma situação dessa e outras, estamos citando questões de países, começamos falando aqui da situação de Israel e trazendo para um contexto mais atual, Afeganistão, blá, 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 e aí vai, coisas mais atuais, mas sempre tem a questão da vida pessoal, né? A gente sempre tem aqui pedidos de oração e outra coisa, não fique pensando você que o pastor Marcelo, porque ora com uma unção extraordinária que Deus deu a ele, não tem problemas na vida. O pastor Wesley, gente, nós somos seres humanos como qualquer um, temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações. Como cada um de vocês, oramos
e somos dependentes de oração. Então, cada um de nós aqui tem suas dificuldades, limitações e motivos de fazer aqui, de realizarmos aqui oração, de pedidos de oração. Agora, o que acontece? Quando esse povo vai abaixando a cabeça, pastor Marcelo, quando eu falei que o pastor Marcelo, tanto o pastor Marcelo quanto o pastor Wesley, nasceram em Campinas. Eu vim do Ceará, Fortaleza, para cá, de Fortaleza, Ceará, para cá, com 3 anos de idade. Então, não foi também uma opção. Talvez alguns outros companheiros que mudaram de cidade poderiam até cooperar aqui nos comentários, mencionando. Eu nasci em tal lugar, mas fui transferido para outro lugar por alguma razão. O que eu poderia lhe dizer? Nessa situação desse povo, houve um motivo. E aí, quando Jeremias começa a escrever, inspirado por Deus, pastor Marcelo, Deus começa a falar o seguinte, no verso 4. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Gente, eu não sei onde você está, mas tem uma razão para você estar aí. Eu não sei aonde você nasceu, mas existe uma razão para você hoje ter nascido num lugar e estar em outro. Ainda há pouco eu estava aqui falando com o pastor Marcelo sobre alguma situação, ele disse assim, se for da vontade de Deus, ora, em particular aqui, o pastor Marcelo, e ele me disse isso. Se for da vontade de Deus, que Deus abençoe, que vamos em frente. Você tem que descobrir o propósito de Deus para você estar onde está. E se você não está na terra que você nasceu, ou mesmo onde, por exemplo, estou vendo aqui a irmã Mara Tanaka, que claramente todo mundo sabe que está no Japão, não é japonesa, nasceu aqui, mas está lá. Por que é que você está aí, irmã Mara e companheiros, pastor Marcelo e eu? Deus deixa claro isso para um povo que estava sofrendo, se sentindo escravo, cativo. Essa era a realidade, mas ele diz, primeira coisa que você tem que entender, foi eu que fiz você chegar até esse lugar. Pastor Marcelo, a importância da gente entender que onde estamos, a gente pode não gostar do momento, mas por alguma razão Deus nos fez chegar até aqui. Pastor Eduardo, pastor Wesley, estava ouvindo vocês falar e ficou muito vivo na minha mente a situação também daquela jovem que foi escrava para a casa de Naamã. Ela foi um canal de Deus para a vida de Naamã e da mulher de Naamã. Provavelmente foi tomada das terras de Israel, foi levada para a casa de Naamã como escrava. Foi tirado do seu convívio. O que aconteceu aqui, Deus permitiu, Deus entregou o povo dele na mão da Babilônia. Babilônia foi o instrumento que Deus usou para escravizar a nação de Israel, para que eles voltassem a Deus, Judá propriamente, porque a nação de Israel foi destruída pelos assírios. Mas a nação de Judá, Deus permitiu entregar por 70 anos ao cativeiro babilônico. E aqui nós temos, pastor Wesley, situação bem delicada. Esse povo ficou escravo nas mãos da Babilônia, e entendendo que o próprio Deus tinha permitido eles estarem naquela situação. Perderam a alegria, penduraram no salgueiro suas harpas, já não tinham mais expressão em adoração a Deus. Imagine toda essa complexidade, mas ao mesmo tempo entendendo que Deus permitiu. Aí o apóstolo Paulo é muito feliz quando diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É muito fácil você entender esse texto quando tudo está de maneira muito tranquila na sua vida. Difícil é entender esse texto quando tudo se torna um tsunami, quando as coisas não vão conforme você gostaria que fosse. Imagine esse povo sendo levado para a Babilônia, escravizados, estando na Babilônia, debaixo de uma dura servidão, perderam toda a sua liberdade, cativos, ao mesmo tempo procurando meios para sair dessa situação que está. Mas Jeremias está escrevendo a eles na Babilônia e mostrando a oportunidade que eles têm e mostrando também que eles estavam ali por permissão de Deus. Deus os colocara naquela situação. Mas, pastor, Deus coloca a gente em situações difíceis?
Sim. Deus nos coloca. Deus nos coloca em situações que muitas vezes não nos agrada, mas se faz necessário para não nos perder, para que Deus não nos perca, Deus nos permite entrar nessas situações para que nós entendamos o que Ele quer de nós. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar. Seja, às vezes, no lugar mais longínquo da terra. Mas não tem lugar melhor para estar e depois você reconhecer que realmente quem é Deus e não se esquecer, mesmo estando em um lugar tão difícil, tão delicado, tão complicado, não se esquecer nunca de buscar a presença do Senhor e orar. Aquela jovem, pastor Wesley, me faz lembrar muito, porque Naamã, naquele momento ali, ele recebeu uma grande resposta da boca de alguém que talvez ele nem esperaria. Levou como escrava, mas foi a salvação para Naamã. Foi a salvação. A menina foi a porta de entrada para que Naamã reconhecesse o Senhor. Exato. Tanto é, pastor Marcelo, é importante nós compreendermos que Deus permite estas situações em nossas vidas, e quando nós conseguimos compreender que Deus está no controle de todas as coisas, independente de estarmos em Jerusalém ou não, e nós agirmos como essa menina, essa jovem, bem lembrado, bem colocado nesse texto, e como este povo agora está na Babilônia, e Deus está usando o profeta para dizer, olha, não é porque vocês não estão aonde vocês querem estar, não é porque vocês não estão no estado que vocês gostariam de estar, não é porque você não está desfrutando aquilo que você gostaria de desfrutar, que você tem que ficar com a cabeça baixa. Deus dá uma palavra para eles. Animem-se, ergam a cabeça, e aí Deus começa a dar algumas ordens. E eu estou usando aqui a versão NVI, porque ele diz assim, construam casas, habitem nelas, ou seja, começam a fazer, começam a executar obras, começam a desenvolver atividades, porque Deus, mesmo você não estando no lugar que você gostaria, a mão de Deus também é contigo exatamente neste lugar, nessa situação em que você está passando. Pastor Wesley, eu quero ainda me delongar aqui nesse comentário seu, que eu acho muito importante. Já somos, gente, mais 48 curtidas aí no Facebook, tá bom? Entre YouTube e Facebook. Vamos lá, pessoal, mais 47. Para a gente chegar a mais de 150, vai ajudar bastante aqui, tá bom? Façamos isso, vai ser uma bênção. Edificar casas. Edificar casas, pastor Wesley, é diferente de habitar. Sim. É que o texto ele tem edificar casa, ou seja, vai lá e constrói, né? Aí constrói, vai dar um trabalhão danado, só que é o seguinte, constrói casas e habitai-as. Aí depois plantar jardim é um luxo, né? Jardim. Sim. Né? A casa sim. pode ter o jardim. Mas Deus ele vai desfrutem. Plantar jardins e comer o seu fruto. Então é importante, assim, você constrói e habita, mora. Você planta e você come do fruto. Por quê, gente? E aí tem uma reflexão interessante aqui. Se você for ver, existia um tempo pré-estabelecido por Deus. De cativeiro, de castigo, de momento de distância da casa de Jerusalém, que seriam 70 anos. Esse povo estava na ilusão que ia voltar para sua terra natal no dia seguinte, na semana seguinte. E essa carta vem para dizer o seguinte, não vai não. Vocês vão cumprir um tempo aí, e eu não sei, gente, o tempo que Deus tem para cada um de nós na cidade que a gente está morando. Nós três aqui, que estamos aqui ao vivo, estamos em Campinas. Pastor Marcelo, Pastor Wesley e eu. Tem pessoas aqui diferentes. Deus sabe o tempo que está estabelecido para você estar onde você está. Amanhã você pode mudar, quem sabe, uma palavra profética, Pastor Marcelo. A gente que vai, ó. O Marcos, morei 30 anos em São Luís. O Marcos parece que não está mais em São Luís, né, Marcos?
Ou seja, mudou e mexeu em alguma coisa. O que Deus fala para a gente fazer agora, hoje? Edifica. Depois que edificar, aproveita o seu trabalho, planta o jardim. Não se esquece de comer do fruto, de desfrutar. Aonde você está hoje? Eu vou repetir o que eu disse no começo. Eu vim de Fortaleza, Ceará. Estou em 40 anos e com 3 estou há 37 anos em Campinas. O que eu tenho de Campinas, o pastor Wesley tem de idade. O duro que é verdade, pastor Wesley. 2 anos. É verdade. O duro que é verdade. Só que, gente, vamos aproveitar. Aproveita o tempo que Deus está te dando aqui hoje. O que Deus está colocando para você. Cresce onde você está. E isso, pastor Marcelo, pastor Wesley, deixo para vocês aí. A questão da ansiedade, vai melhorar, vai não sei o quê, eu tenho que... Edifica hoje. Habita hoje. Planta o jardim, você vai comer amanhã. Em outras palavras, floresça onde você está plantado, onde você está fixado. Não é isso, pastor Marcelo? É verdade, pastor Eduardo. É uma pura realidade. Nós precisamos aprender a desfrutar deste momento, controlar a nossa mente. A ansiedade, eu acho que é um dos fatores mais delicados para o ser humano. Quando nós deixamos a ansiedade nos dominar, ela nos degola, ela nos destrói, ela nos tira a paz, ela nos faz sofrer por antecipação. Toda pessoa muito ansiosa, ela sofre por antecipação. E às vezes ela nem chega a passar por essa situação, mas ela está sofrendo. Mas é interessante as colocações que o senhor fez, que o pastor Wesley fez, de edificar, de plantar jardim, mesmo em um lugar que você não gostaria de estar, mas este é o momento que Deus te colocou ali. E tem pessoas que não conseguem gerenciar a mente para esse momento. Voltando um pouco à situação daquela jovem, ela poderia, a jovem de Naamã, azedar o coração dela. Dizer, o quê? Fui tirado da terra de Israel. Fui tirado da casa dos meus pais. Fui tirado da habitação da casa. Mas ela disse, não, tem um homem de Deus lá na minha terra que poderia remover a lepra de Naamã. Ela é boca de Deus em meio da crise. Ela está como escrava na casa de Naamã. Ela poderia olhar para a mulher de Naamã e para Naamã e dizer, deixa eles morrerem, as míngua. Mas não, ela não azedou o coração. Ela sabia em quem estava crendo. Ela sabia que no meio daquela tormenta que ela estava enfrentando, tinha um propósito de Deus para ela estar ali. Então, assim, muitas vezes nós não paramos para refletir isso. Há um propósito de Deus dentro dessa situação que você está enfrentando. Não azede o seu coração, plante, faça um jardim, coma os frutos, se alegre agora. Você não sabe o que Deus tem para você amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova história, amanhã tem coisa nova chegando. Então nós precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Acalma o coração, não deixe a ansiedade destruir você. É momento de tranquilidade. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o fim antes do começo. Então nós precisamos ter paz neste momento. Perfeito, pastor Marcelo. Pastor, o senhor me permite só mandar aqui uma saudação também entre tantos participantes, minha sogra, Ana Ribeiro, que está lá em Minas Gerais, terra bonita, São Sebastião da Bela Vista, uma bênção, entre tantas outras pessoas que estão conosco. Pastor Wesley, falamos de edificar, de plantar, mas tem também aqui a questão de, olha só, Só me permita colocar aí, pastor claro, Eduardo, vai lá, pastor sobre Wesley. essa questão do tempo, né? Só para cooperar aí com o fechamento dessa questão do tempo. Isso é tão bom. O pastor Marcelo colocou aí sobre a ansiedade. Pedro escreveu dizendo para nós lançarmos as nossas ansiedades em Deus, em Jesus Cristo, porque é Ele quem cuida de nós. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender o tempo. Por quê? Não
está determinado que eu sairei daqui hoje, que eu mudarei hoje, que eu sairei da situação talvez desagradável que eu esteja vivendo hoje. Mas se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou independente do local, da situação, do contexto que eu esteja vivendo, nós estamos falando aqui de pessoas fora do seu habitat natural. Estamos falando de pessoas fora da sua situação de conforto natural. Então, que estão vivendo em um período difícil de suas vidas. Mesmo nesse período difícil, vimos falando aqui a respeito de nós desfrutarmos. Aproveite. Porque se Deus tirar você hoje, glória a Deus, aleluia. Mas se Ele não tirar você hoje e passar mais um tempo aí, você não passou frustrado, não passou cabisbaixo, mas você passará glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro aqui de Abacuque. Ele gritou para Deus: tenha misericórdia. Tenha misericórdia. É injusto o que eu estou vendo. Só que quando ele compreendeu, ele falou: opa, eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar no Senhor e vou aguardar. Eu vou orar e vou aguardar. Então ele canta e passa em paz o período necessário que tem de passar. Vou passar uma mensagem para você. Fique em paz. O Senhor Jesus Cristo é contigo. É com a sua casa, é com a sua família. Você pode estar fora do contexto, você pode estar fora da situação desejada, mas Deus continua sendo Deus da sua vida. Então não importa se foram se foram 2, 3 ou 10. Deus continua cuidando do tempo e Ele com certeza se levantará em seu favor. Glória a Deus, pastor Wesley. Seguindo em frente aqui, eu não tenho nenhuma anotação aqui, gente, nenhuma mesmo, acredite em mim, viu? Nenhuma mesmo. Mas porventura o senhor se casou no dia 21 de janeiro de 2006? Na rua Nabor Pérez? Que memória, hein? Pastor Eduardo, brincadeira, hein? Foi 21 de janeiro de 2006 na rua Nabor Pérez. Não, não lembro o número da rua. Exatamente, o dia de aniversário da minha sogra. Ok. O Nabor Pérez, número 63. Ok, então eu estou certo aqui. Pastor Wesley, a questão é a seguinte. O texto seguinte diz: tomai mulheres e gerai filhos, e aí vai, que é o capítulo, o verso, claro, capítulo 29, e o verso número 6, ele vai falando, porque no verso que comentamos agora há pouco, ele vai falando da importância de construir, de edificar, de habitar, minha cunhada de Andréia, plantar jardins, de colher do fruto. Aí ele vai partir para o lado da família. Tipo assim, gente, se esse processo vai ser mais longo, aí ele entra num texto muito lindo, quando ele fala, né, que é o final do 6, multiplicai-vos e não vos diminuais. A gente pode, claro, fazer uma aplicação aqui no sentido de família, mas também, claro, na questão espiritual e de como a igreja reage num momento como esse. O pastor Wesley teve hoje lá em São Paulo, na Paulista. Não vamos fazer aqui comentário político, mas é o seguinte: é importante como a igreja reage e entende as estratégias para esse momento, de como agir, de qual a necessidade do povo. Gente, isso é muito importante. Estarmos não envolvidos somente, mas comprometidos com situações cruciais para a nação brasileira. Porque hoje, nós não estamos falando de Babilônia, de Israel, nós estamos falando de Brasil. E é muito importante que a gente não diminua como igreja, mas cresça, pastor Evo José. Olha o que aconteceu na pandemia. Os templos fechados, os decretos governamentais, municipais, vieram com ordens de fechamento de comércio, de tudo. Imagine se a nossa igreja simplesmente cruza os braços. Mas graças a Deus, o nosso pastor, sempre na direção de Deus, nos orientou, falou: não, a igreja não pode parar.
A igreja não pode ficar estagnada nesse contexto que é fora do contexto habitual da igreja, que é portas abertas, que é atenção às pessoas, que é palavra de Deus aos corações. Pelo contrário, nós não temos condições de abrir a porta do templo, nós vamos abrir as ventanas da internet. Vamos, então, alcançar o mundo através das possibilidades que temos. E, através disso, mais de 2.000 vidas voltaram para Jesus. Então, olha que perfeito, pastor Eduardo. No meio da crise, no meio da dificuldade, multiplique. Deus dá estratégias maravilhosas para nós multiplicarmos, crescermos. Basta estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, mesmo fora da situação, do contexto que você gostaria de estar. Você ainda não chegou lá, mas Deus te fará chegar. Mas enquanto você está aqui, glorifique, adore e multiplique. Cresça em tudo. Perfeito. Pastor Marcelo, essa colocação aí que o pastor Wesley faz sobre crescimento, né, tudo que a gente já colocou sobre o verso 6 é importante, né? Multiplicar, você ergue a cabeça, veio de dificuldade, você vai para frente. O verso 7, para mim, também é um verso muito chave desse texto, que diz: procurai a paz da cidade. Ele vai repetir de novo o que ele disse lá no 4, né? Para onde eu vos fiz transportar. Ele vai repetir, ó. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Gente, para o pastor Marcelo comentar aqui, eu não sei se você gosta de onde você está ou não. Eu gosto de Campinas, eu gosto de morar aqui. Conheci outras cidades que gostei, que... O fato é que tem muita gente insatisfeito com o lugar onde está. Podemos aplicar isso na cidade onde você mora, na família que você vive, na empresa que você trabalha, na igreja que você congrega. Você não pode amaldiçoar esse lugar de jeito nenhum. Você acha que aquele povo gostava de estar em Babilônia? Eles estavam odiando aquela situação. Só que Deus diz o seguinte: para com isso e ore pela paz. Ele não está pedindo para orar pela paz de Jerusalém aqui, pastor Marcelo. Ele está pedindo para orar pela Babilônia. Porque se a Babilônia tiver paz, vocês também vão ter. Ou seja, aonde você está, eu repito, para quem não pegou no começo, hein? Não esquece de curtir, de compartilhar, você do Facebook, do YouTube. Tá bonito, vamos chegar lá. Mas olha, você está no lugar que você está por alguma razão, na função que você ocupa por alguma razão. E Deus está dizendo: eu fiz você chegar até aqui. Então, para de reclamar da vida e vamos orar junto pelas autoridades, pela família que você está, pela empresa que você está. Enfim, está contigo, pastor Marcelo. Pastor Eduardo, eu até separei um texto aqui que é muito interessante e propício para esse momento. Não sabia que ia ter essa fala aqui, mas separei. 1 Timóteo 2, né? Admoeste, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. É interessante que, às vezes, nós estamos em um lugar, como o pastor Eduardo frisou, que não nos agrada. Mas a orientação de Deus, através de Jeremias, naquela carta à nação de Judá, era que eles orassem por Babilônia. Orasse pelas autoridades dali. Orasse para que a paz fosse estabelecida. E, às vezes, é tão difícil orar por algo que não nos agrada. Não é simples e não é fácil. Mas é aqui que nós temos que aprender, porque nós precisamos orar. Tem momentos que nós estamos sendo vilipendiados por dentro. Aquilo está nos incomodando, nos trazendo angústia, tristeza. É a mesma coisa de orar pelos nossos inimigos. Quem gosta de orar por alguém que persegue você, que tira a sua paz, que tira a sua alegria?
Poxa, aquela pessoa só me traz dissabor. É tão complicado orar pelos nossos inimigos, mas quando a gente se aplica a orar, a gente vai sentindo paz por dentro. Deus vai nos dando paz para orar por pessoas que nos tiram a paz. E quando você ora para que Deus dê paz e tranquilidade a essa pessoa, você vai se resolvendo por dentro também. Vai tendo paz. A chave está aqui. Você orar por alguém que te tira a paz, você vai tendo graça para ter equilíbrio e ter paz. Porque o maior problema é, às vezes, nós não conseguimos controlar o nosso emocional. É a mesma coisa do perdão. Vou fazer um paralelo aqui muito rápido, muito bem sucinto, bem rápido, mas vale a pena isso aqui. Todas as vezes que você não perdoa uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno. Não é a pessoa que está morrendo, é você que está morrendo. É você que está com problema, é você que está se destruindo. Porque quando você libera o perdão, você se liberta das amarras, você se liberta daquela pessoa. Porque quando você não perdoa, só de ouvir o nome da pessoa já tira a paz. Só de você ouvir um nome ou algo que aquela pessoa fez, já te tira a paz. Mas quando você perdoa, você se liberta, você se restaura. Então, Jeremias estava levando o povo a orar por Babilônia, porque aquilo para eles não era fácil, orar pela paz de Babilônia, para que eles pudessem ter paz. Então, o Senhor está ensinando, se vocês precisam se resolver, vocês precisam olhar para dentro de você, para escutar vocês e se resolver para que vocês tenham paz, porque o tempo seria longo. Então, a gente não sabe quanto tempo é que vamos permanecer neste lugar, o que Deus tem, o que Ele vai fazer. E, às vezes, nós estamos contrariados em um lugar e perdendo totalmente o equilíbrio. E Deus está dizendo assim, ó, eu estou domando você. Eu estou permitindo isso para te domar, para trabalhar em você. Porque Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então, esse trabalhar em nós é muito mais difícil, porque nós somos difíceis. E o maior inimigo do ser humano é aquele que ele vê no espelho. Então, Deus está dizendo para eles, ore pela paz de Babilônia. Não é pela paz de Jerusalém, como o pastor Eduardo frisou, nem de Judá, mas é pela paz de Babilônia. Oh, meu Deus. Foi Babilônia que nos tirou de lá, Senhor. Foi Babilônia que nos arrancou de lá, nos arrancou do nosso convívio, nos tirou da nossa pátria, nos tirou do nosso convívio religioso, da nossa adoração ao Senhor. Agora, orar por alguém que nos persegue é difícil, é complicado, mas isso é cristianismo. Porque quando você se molda, Deus começa a trabalhar dentro daquele processo de moldar em você. Deus precisa que nós nos moldemos. Isso é cristianismo. Não é fácil? Não, não é fácil. Precisamos nos aplicar de coração aberto. Eu sei que é uma palavra extensiva, pastor Eduardo, mas é uma realidade. Muita gente não entende isso e fica se vilipendiando e patinando e não sai do lugar. Gira, gira, gira em torno e não sai do lugar. E Deus está dizendo para você, você precisa começar a orar, aceitar certas situações, orar por essa paz, perdoar, abrir a porta, porque aí você vai ver as coisas fluírem. Pastor Eduardo. Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente através dessa colocação do pastor Marcelo, certeza absoluta. Deus está falando conosco e com muita gente aqui. Pastor Wesley José dos Santos. Olha só, a minha versão diz assim, versículo 7. Além da paz, que está na versão corrigida, olha o que diz a NVI. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. E orem em favor dela, exatamente o pastor Marcelo falou. E porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Além de ter paz, Deus está falando, você vai crescer, você será abençoado, próspero, exatamente no contexto que você está. Ore por ela, porque ela tendo prosperidade, este contexto seu, você terá prosperidade. Deus quer abençoar você exatamente no lugar aonde você está. Deus não vai tirar você daí para fazer alguma coisa, não. Ele tem poder e ele vai te abençoar exatamente aonde você está. A sua prosperidade abençoa todos em seu redor. Através da sua vida,
vidas serão abençoadas. Fantástico, pastor Wesley. Quem está com pressa aí? Nós não estamos aqui não, hein, gente? Temos que orar ainda. Clamor da Virada é um programa de oração, viu? Então fica firme aí com a gente. Manda para mais pessoas, viu? Vamos lá, manda para mais gente. Vai ser uma bênção. Já está sendo uma bênção. Mas, pastor Wesley, olha só que coisa, né? A sua versão, ela é interessante porque ela traz aqui a questão da prosperidade também, né? Ou seja, eu não posso estar trabalhando num lugar e amaldiçoando esse lugar todo dia. Ai, que coisa chata ter que ir naquele lugar. Ou então, ai, vou nessa igreja, que peso essa igreja. Ou, ai, família, que coisa terrível. Gente, Deus nos colocou numa cidade, numa igreja, num trabalho, numa família, por um propósito, num país. E o que você pode fazer pelo Brasil hoje? Pastor Wesley, o que nós podemos fazer pelo Brasil hoje? Eu acho que muito. De casa mesmo, podemos fazer muito ou não? Com certeza. Com certeza. Além de orar pela nossa nação, que é uma obrigação. A Bíblia diz, Salmo 33, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Para nós orarmos pela nossa nação, orarmos pelas autoridades constituídas, como Paulo orientou, nós também podemos, exatamente no lugar que estamos, desenvolver alguma coisa. Porque quando eu e você desenvolvemos, a bênção de Deus que é conosco, segundo a palavra de Deus, que Ele vai nos abençoar exatamente onde estamos, automaticamente o lugar onde estamos prospera, é abençoado, vidas são abençoadas. Eu posso fazer algo, o pastor Eduardo pode fazer outro algo, o pastor Marcelo, assim por diante. Nós vamos somando atitudes, somando ações que Deus mandou, construam, executem. Edificar é um tijolo após o outro. Não é colocar um pronto. Não, por etapas. Vamos fazendo. E com a bênção de Deus sobre nossas vidas, tem fruto para colher. Tem bênçãos para desfrutar. Pastor Marcelo, olha só que coisa interessante. Depois dessa colocação importante aí do pastor Wesley, verso 11. Eu ia parar no 11, gente, mas eu acho que dá para seguir um pouco mais, né? Vocês estão com pressa aí, se os pastor irmãos Marcelo, não deixarem a gente, eu só quero saber, se os irmãos estão conosco, quer continuar com a gente, porque eu estou dando glória a Deus, eu estou vendo muita gente diga um aqui amém, presente. irmão. Diga um amém. Quem vai ficar com a gente, digita amém aí, a gente vai saber, escreve aí amém, e a gente vai saber que vocês estão conosco, mas pelo que eu estou vendo aqui, estão sim, mas vai ser uma bênção, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Então seguimos. Pastor Marcelo, aí, olha só o que Deus falou. Dava dando amém aqui, Rai Lacerda, que bênção, Rai. Você precisa vir no Boa Esperança, hein, Rai? Ixi, precisa vir aqui. Elza Ramos, Maria Geralda, Marli Timoteu, André Cristina. Bora lá. Odete Alane, oh, que maravilha. Samuel Gonçalves diz, boa palavra, pastor Wesley, amém. Kátia Francisco, amém. Marcos Oliveira, amém. Ana Ribeiro, minha sogra, amém. Bora lá. Ana Cândida, amém. Pastor Humberto. Cadê o pastor Humberto? A irmã Abigail. Cadê o pastor Humberto, gente? Está aqui também. Está aqui, ó. Vamos Elizabeth lá. Tá Oliveira aqui, dos Santos. Rapaz, pastor Humberto é uma bênção de Deus, hein? Vamos lá. Vamos em frente. Pastor Marcelo, olha só o que diz o verso 11. Porque eu bem sei, é Deus falando, tá, gente? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Tá. Deus bem saber os pensamentos que tem sobre a gente, conforta ou dá uma pressão, gente? Se você não souber quais são os pensamentos, gente, eu acho que dá uma pressão, né? Deus chega para o pastor Wesley, tá andando na rua, chega, bem sei o pensamento que tem sobre ti. Você fica meio assim, né? Só que ele diz quais são os pensamentos. Poxa, Deus está pensando o quê? Será que eu estou certinho? Só que ele continua. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Primeira coisa, gente, tranquilize seu coração. Faz tudo certinho. Que Deus sabe os pensamentos pastor que Marcelo, tem. E pastor Eduardo, Vai lá, pastor. antes do senhor continuar o seu raciocínio, vou cooperar com a minha tradução, para você seguir o seu raciocínio. Vai lá. Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fantástico, pastor Wesley. Essa tradução aí é NVI que você está usando? NVI. NVI, só a Helene Ismerim, lá da Barra dos Coqueiros, acho que é Sergipe, né? Que bênção, Sergipe, que... Uau, como esse programa chega longe, né, gente? A gente fica muito feliz. Dar esperança e um futuro, é assim que termina, né, pastor Wesley, a sua versão aí. Exatamente. Deus tem planos, os pensamentos, leia-se planos. Deus tem, além de planos, para nós, ele diz assim: eu quero fazer vocês prosperar e não causar dano, não trazer nenhum problema, dificuldade para vocês. Eu quero é que vocês, olha só que interessante, tenham esperança e futuro garantido por Deus, irmãos. E futuro, gente, significa que você não pode pensar que a sua família é uma Babilônia, que o seu trabalho, porque esse povo está lá, repito, desde que eu estou falando aí no começo, tem Babilônia, falando, eu vou dar um futuro para vocês aqui. Muitas dessa geração, alguns dessa geração, não sobreviveram até voltar a 70 anos. Ou seja, mas eu estou dizendo, eu vou dar um futuro aqui e agora. Gente, a nossa morada não é aqui, pastor Marcelo, eu não vou ficar aqui para sempre, nem você, nem pastor Wesley. Nós vamos nos encontrar lá em cima. Vai, pessoal, nós três lá, que maravilha. Nós vamos nos encontrar lá. Glória a Deus. Só que aqui, um dia a gente passa. Só que Deus está dizendo, enquanto vocês estão aqui, ore pela paz na cidade, cresça, não diminua, planta jardim, edifica a casa, vai lá, cresce a família. Eu sei os pensamentos que tenho, ou os planos, como o pastor Wesley colocou aqui na versão NVI, esperança. Nada de ruim para vocês. Vale a pena a gente ficar firme aí e orar por onde a gente está, não é isso, pastor Marcelo? É uma realidade, pastor Eduardo. A gente, às vezes, não para se atentar nesses detalhes. Passa por cima e as entrelinhas que Deus nos permite pensar. Ele tem pensamento ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Eu creio que, nesse momento, é uma carta de Jeremias de alento, mostrando, vocês estão aqui, mas o que Deus tem para vocês é muito maior do que vocês podem imaginar. Porque nós, às vezes, temos aquela visão, poxa, eu estou num lugar tão difícil, tão complicado, será que eu vou viver a vida inteira assim? Mas Deus tem um pensamento muito mais amplo. Deus ia os tirar de lá. Poderia que muitos morreriam no cativeiro, mas muitos daqueles testificariam daquilo que Deus tinha prometido. A nossa esperança, ela está guardada em Deus, e eu creio que nós vamos vencer diante de todas as dificuldades que as enfrentamos, por mais difícil que pareça elas, mas o Senhor tem um projeto, tem um plano lindo, maravilhoso, um futuro para nós. E às vezes nós pensamos assim, eu não tenho, mas o Senhor tem um futuro promissor, um futuro maravilhoso, um futuro de resposta de Deus para a sua casa, para a sua família. O seu futuro, talvez para você, ele está estagnado. Calma, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, ele sabe o que está fazendo. Dizia um certo pastor para nós, bem experiente, olha, é melhor no pasto do gado, pastor Marcelo, não se precipite. Deus às vezes permite coisas na nossa vida que de imediato nós não temos condição de administrá-las. Mas, por detrás de tudo isso, Deus tem esses propósitos e Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o porquê de nos colocar nessa condição. Ele sabe o porquê de nos permitir chegar até aqui. Ele sabe por que nós chegamos até aqui. Não chegamos até aqui por acaso. Deus tinha um projeto para esse povo. Deus sabia que eles precisavam passar por esse processo, por desobediência deles mesmos, mas no meio de todo o processo, no meio da desobediência deles, Deus vai traçando os projetos dele. Os projetos de Deus é como um pintor. Quando começa a rabiscar um quadro, você olha um pintor de rua, o camarada começa a rabiscar um quadro, você fica ali olhando e fala, o que vai sair desses rabiscos? Por que está rabiscando? E, de repente,
Se você parar e prestar atenção e terminar ali com a sua paz tranquilo, aquele momento de tranquilidade, ficar quieto vendo, você vê a paisagem linda que sai daquele quadro. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de ver alguém pintando na rua e a pessoa começa com tantos rabiscos, com tantas coisas. Aí nas mídias sociais existe. Esses dias eu vi um quadro muito emocionante, uma pessoa foi num lugar e ela começou a pintar e todo mundo foi dando nota 0, 0, 0, achou que ela tinha acabado e deu nota 0 no final e ela joga um pó e vira o quadro e mostra a linda pintura que ela fez. Deus está fazendo assim, muitas vezes está rabiscando tudo à nossa volta e achamos, está tudo acabado. Não, Deus está pintando uma linda paisagem. Deus está fazendo algo lindo no meio de todo esse processo que você está enfrentando. Existe uma pintura linda de Deus sendo estabelecida e a hora que ela for mostrada, muita gente vai ficar boquiaberta e pasmada, dizendo, o que aconteceu? É Deus que está dirigindo essa obra. Pastor Eduardo, Glória a Deus. na versão Glória a Jesus. corrigida, diz assim, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus está trabalhando para que você realize seus sonhos. Você tem sonhado, projetado para sua família? Querido, faça hoje o que tem de ser feito, porque Deus está cuidando do seu amanhã. É isso que Deus está dizendo. Ele está trabalhando para que você alcance aquilo que você sonhou, aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Isso é o futuro que você sonhou, projetou. Deus trabalha para realizar aquilo que vocês... Só que, puxa, pastor Eduardo, se parasse aqui, já estava bom demais. Já estava bom demais. Deus está garantindo que mesmo no momento difícil, fora do contexto que nós estamos acostumados, que queríamos, num momento de tribulação, de dificuldade, de problema. Mesmo diante de tudo isso, Deus está falando, se vocês trabalharem, se vocês multiplicarem, se vocês fizerem, se vocês esperarem no meu tempo, vocês terão toda essa cobertura espiritual, essa cobertura de bênção. Mas sabe o que é mais interessante? Os próximos 2 versículos. Gosto demais deles. Mesmo já tendo tudo isso, quando você falar, papai, ele vai falar, estou aqui. Se você procurar, você vai encontrar. Isso é magnífico. Mesmo em terra alheia, mesmo em lugar distante, Deus está com você. Ele te ouve, ele te atende. Isso é fantástico. Pastor Wesley, isso é tão perfeito. Eu ia até partir para o verso seguinte, mas eu acho que vale a pena a gente fechar um pouquinho aqui. Quando você fala fim que esperais, né, que é o que está escrito aí, aqui na minha versão também. Não vai ser corrigida. Para vos dar o fim que esperais. A minha versão diz também isso, para dar o fim que esperais. É interessante, será pastor, corrigida. Ele não diz o fim que eu espero. É o fim que espera. Ou seja, você está sonhando ou não? Você tem uma projeção de futuro aqui na Terra ou não? E eu estou vendo que os comentários falando assim, poxa, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. É interessante, porque Deus não está falando aqui só dos planos dele. Como eu tenho um plano para vocês, ou seja, meus pensamentos são maiores, só que eu vou dar para vocês um fim que vocês esperam. Ou seja, eu tenho paciência, que eu sei o sonho que você está sonhando, eu sei o planejamento que você está tendo. É interessante, né? Ou seja, claro, o quanto Deus nos permite sonhar coisas aqui e dizer, eu vou realizar sonhos de vocês aí, né? Projete. Maravilhoso. A gente precisa projetar. E isso está bem claro no texto, porque se nós ficarmos estagnados, certamente não vamos crescer. Precisamos projetar e sonhar, e compete a Deus executar isso. Nós estamos projetando e sonhando, e aí o executar será de Deus. Talvez, assim, para muitos, os nossos sonhos parecem ser exacerbados, fora de contextos. E quando você coloca um projeto visionário, todo visionário que tem os seus projetos e coloca diante de muitos, talvez até se torne ridículo para alguns. Diz, você sonha demais, isso é loucura, maluquice que você está sonhando. Tem pessoas que não conseguem entender. Eu sempre digo assim, tem sonhos
que é melhor você guardar para você e para pessoas que realmente acreditam que é possível acontecer. Em momentos que você tem que se silenciar, fala, não, vou guardar para mim, porque isso vai ser absurdo aos olhos de outros. Então, todo visionário, ele é tido como ridículo diante de muita gente. Quando ele expõe o seu projeto, José, pode-se falar também do dono da Ford, quando ele disse que colocaria um Ford na garagem de cada americano, pessoas zombaram, não, você está louco, esse camarada não vai conseguir. E ali ele acabou concretizando os seus sonhos e tantas outras pessoas. Então, assim, tem sonhos que para muita gente é absurdo, como o próprio Jacó, quando contou para os irmãos ficaram ali de imediato, mas a Bíblia diz que Jacó guardou para si o sonho de José, guardou para si. É aquele negócio de alguém acreditar. Sempre haverá alguém que vai acreditar, vai guardar. Peraí, esse menino está dizendo algo que nós vamos todos nos prostrar diante dele? Então, Jacó guardou para si. Num texto lá, essa expressão que Jacó guardou para si. Então, às vezes, nós estamos sonhando. Para muitos parece absurdo, mas Deus sabia que muitos daqueles que estavam sonhando iam desfrutar de momentos de alegria, de gozo, de paz, incentivar outros. Alegria no cativeiro, pastor Eduardo. Eu tenho uma mensagem que eu falo que nós podemos nos alegrar no cativeiro. Nós podemos casar no cativeiro. Eu falo aí do cativeiro, os 430 anos lá do Egito, e falo que no meio do cativeiro, quando a mãe de Moisés se casa, ali Joquebede se casa, diz, a mensagem que eu trago no título é que a alegria no cativeiro, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós não podemos deixar de celebrar. Está difícil, está complicado, mas podemos casar no cativeiro, podemos constituir família no cativeiro, podemos nos alegrar no cativeiro, podemos saltar no cativeiro. Está difícil hoje, mas não pare a sua vida, não desista dela, não abra mão dos seus sonhos. Você pode sonhar sim no cativeiro, e quando sair de dentro dele vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter gozo, vai ter paz, você vai se lembrar de tudo quanto passou, e aquilo vai servir de experiência para muita gente. Glória a Deus. Olha isso aí, glória a Deus, pastor Eduardo. Marcelo. Nós estamos aqui numa reflexão bíblica e uma irmã coloca essa questão. Pastor Marcelo acabou de responder a sua pergunta sem ler o que foi colocado aqui. Como fazer para não estacionar? Tento tudo, mas continuo sempre assim. Do mesmo, provavelmente teria a palavra jeito no final. Minha irmã, pastor Marcelo acabou de falar, não pare, não estacione. Jesus, Deus, falou para Josué, tenha bom ânimo. Então, somente tenha bom ânimo, esforça-te. Quando nós, mesmo do jeito que a irmã está falando, em lugares difíceis, situações difíceis, nós nos animamos, nós nos esforçamos. Então, depois você leu o primeiro capítulo de Josué lá. Ele se esforça, Josué se esforça, Josué tem ânimo, não é Deus. Ele tem que executar, ele tem que trabalhar, ele tem que se animar e ir. E aí Deus fala, então, quando você pôr a mão, quando você pôr os pés, você só precisa erga a cabeça. Pastor Marcelo acabou de falar, não vou repetir. Deus é contigo. Eu estou vendo que o pessoal continua conosco aqui, está até aumentando um pouquinho o número de pessoas conosco. A gente não se esqueça de curtir, compartilhar. Eu vou ler mais 2 versículos aqui para a gente entrar junto com os pastores, pastor Marcelo, pastor Wesley, e aí a gente encerra, tá? E aí a gente ora pela sua vida, como de costume aqui. Nesse clamor da virada meio diferente, sempre faz parte, né? Alguma coisa um pouco diferente. Deus tem os seus métodos de trabalhar cada dia. Olha só, gente, o verso 12. Então, ninguém começa uma conversa com um então. Eu não costumo ligar para o pastor Wesley e dizer, então, você lembra? Olha que a nossa conversa é meio doida no telefone, mas assim, é meio esquisito demais começar com um então, né? Ou seja, um então, ele vem depois de alguma coisa, de alguma conversa que já está em andamento, né? Então, o texto do capítulo 12, não sei nas versões aí que o pastor Wesley tem, mas aqui a minha diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja,
depois de uma série de coisas, depois de edificar, habitar, plantar, colher, não diminuir, multiplicar, crescer. Quando você, mas não é que você vai ter que esperar a plantação frutificar para você comer do fruto. Não é que você vai ter que ter a casa pronta, mas assim, quando você tiver essa atitude, aí sim, eu vou ouvir de fato a oração de vocês onde vocês estiverem. Deus está dizendo, Babilônia parece um lugar longe. Começamos cantando o quê? Tá linda pátria, estou bem longe, cansado estou. Não é isso, pastor Wesley? Só que veja, de onde ele está, ele ouve a nossa oração através do sacrifício de Jesus Cristo. Gente, aquele véu foi rasgado, não foi de baixo para cima, foi do alto a baixo. E hoje nós temos um acesso ao Pai. Qual é a sua atitude hoje de bendizer a Deus por tudo que você tem, pelo lugar onde você está? Sua vida pode estar muito ruim. Essa transmissão, essa live está chegando até você, é motivo de você glorificar? Gente, agradeça a Deus hoje. Agradeça a Deus nesse momento. Ele está dizendo, então me achareis. Quer dizer, invocar-me-eis, me invocareis, e orareis, e eu vos ouvirei. E aí eu fecho aqui no 13 e deixo para os pastores comentarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? Com metade do coração? Com metade do ser? Com a cabeça aqui e outra lá? E nunca teve tantas distrações possíveis nesse mundo, de você orar com o celular aqui, com alguma distração. Mas ele está dizendo, quando todo o seu ser estiver conectado, seu corpo, a sua mente, ou seja, de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o seu ser, aí você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Eu acho lindo isso, pastor Marcelo. É o respirar da alma, pastor Eduardo. É aí que eu digo que é o respirar da alma. É o momento que você busca Deus conectado de tudo e de todos. Eu costumo dizer que às vezes Deus está nos despertando para orar. Eu tenho algumas experiências com Deus aqui muito fantásticas. Tem momentos que Deus me chama para orar de madrugada, é interessante. Pessoas podem achar até estranho isso, mas eu sinto meu travesseiro ser puxado da minha cabeça. Por várias vezes eu pensei que era a irmã Marli puxando meu travesseiro. Ela está puxando o travesseiro da minha cabeça? E ali ela estava dormindo, um sono bem reparador, bem tranquilo. E eu, assim, eu sou muito... Eu durmo... Meu sono é muito leve. Se ela estiver respirando um pouco mais acentuado, eu acordo. E ela dorme muito silenciosamente e dorme tranquilo. E ali eu sinto meu travesseiro ser puxado e eu entendo. Deus está me chamando para oração. Pego o telefone na mão e eu vi esses dias um pastor dizer, às vezes tem pessoas que pegam para ver o horário e começa a ver as mensagens que chegou. É momento de você desprender. Pega, olha o horário, vai orar, vai falar com Deus, mas de todo o coração. Desliga deste mundo. Entra na presença de Deus, tire da sua mente tudo aquilo que está preocupando você, se lance mesmo, de todo o seu coração. Essa oração, ela precisa ser de entrega por total. Deus vai te ouvir, Deus vai te responder, Deus vai trazer paz ao seu coração, Deus vai fazer com que você levante diferente, enxergue diferente as coisas. Se há algum conflito, alguma coisa que está acontecendo, Deus vai trazer harmonia, tranquilidade, as coisas vão se encaixar. Não me pergunte como, mas a fé vai te motivar a enxergar isso pelo poder da fé. O que o Senhor está dizendo ao povo, através de Jeremias, é isso. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, sem distração, sem nada que interrompa. O problema hoje é que nós estamos deixando as coisas que nos cercam nos atrapalhar dessa linha direta com Deus. É uma linha direta. É nesse momento que você tem que desprender de tudo. Desprenda de tudo. Eu tenho muitas preocupações sobre o problema. Foi o pastor Eduardo disse no começo dessa transmissão. Tenho problemas? Talvez você me veja orar aqui. Poxa, o pastor Marcelo ora com tanta fé, parece que não tem nenhum problema, sempre está sorrindo. Tem muitos problemas. Muitas lutas,
Tenho lutas internas, o pastor Eduardo conhece um pouco, nós temos um vô que depende da gente, dar banho, trocar, e aquela coisa toda, a família às vezes se reúne, problemas, às vezes de ordem familiar. A minha família, ela acaba dependendo muito de decisões que eu tome. Sempre quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que ligam são para mim, você precisa ajudar a nos resolver isso. E naquele momento eu tenho tranquilidade, paz com Deus, e aí eu vou para os pés do Senhor e digo, Senhor, me ajude. Mas ali eu centro a minha linha direta com Deus, eu não posso perder essa linha direta. Essa transmissão não pode ser interrompida por nada, porque aí Deus vai falar conosco de uma maneira sobrenatural e vai nos dar direção e a direção certa para percorrer. Maravilha. Aí, pastor Eduardo, eu vou ter que ler mais um versículo. Não vou me drogar, mas o versículo 14 vai fechar assim. Após nós orarmos, após nós buscarmos e Deus ouvir, após nós buscarmos e encontrarmos, o 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me permitirei ser achado por vós. Olha o que ele diz mais. Declara o Senhor. E vou trazer vocês de volta do cativeiro. Vou tirar você dessa situação que você se encontra. Tão somente faça o que tem de ser feito hoje. Tão somente trabalhe, construa, edifique, frutifique, multiplique, exerça alguma coisa mesmo num lugar estranho. A bênção de Deus é com você. Ele te ouvirá. Ele será achado por você, será encontrado por você, e ele vai restaurar a sua morada. E você poderá dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus, pastor Wesley. E esse 14, verso 14, né? E tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, enquanto esse dia não acontece, entenda, você está num lugar onde Deus te colocou, né? Onde Deus colocou você. Então, gente, agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pela sua vida hoje, por você estar participando dessa transmissão, por você estar aqui com a irmã Guilhermina, que está aqui. Deus abençoe a irmã Guilhermina, Itamar, que bem assim, pastor Wesley. Pastor Wesley Itamar, marido da irmã Guilhermina lá no trânsito, maravilha. Irmã Leda conosco, a irmã Célia Santos. E aí vai, é sempre uma maravilha, pastor Wesley. Irmã Ilzilene, lá de Goiás, né, em Tubiara. Exatamente. Timoteu. Gente, valeu muito a pena o Washington do Rio de Janeiro, valeu muito a pena estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, ainda que um pouco mais curta, mas a gente não está com pressa não, hein? Estou vendo que você continua conosco. Vamos orar pela sua vida. Eu vou começar, depois pastor Wesley, e finalizando, pastor Marcelo. A irmã Guilhermina acho que sabe da história do Itamar, viu, pastor Wesley? É uma maravilha. Coisa de amigos ali. É verdade, coisa nossa. Uma benção. E o pessoal vai comentando, ó, Itapaci, Goiás, essa cidade aí eu nunca tinha ouvido falar ainda. Vai colocando pra gente, para que enquanto eu estou orando, os pastores vão vendo aqui a sua cidade e vão orando depois, abençoando a sua cidade, o seu bairro, tá bom? Dia importante para o nosso Brasil, 7 de setembro, que passou, já estamos no dia 8, não menos importante, os próximos dias que vão aqui se seguindo em frente. Ana Paula Pacheco, irmã do nosso pastor Elcio Pacheco, irmã do pastor Elcio, Deus abençoe, que bênção tê-la conosco. Ana Paula, pregadora, precisa de pregar aqui algum dia no Clamor da Virada. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de termos tido esses momentos, de estar aqui em tua presença. Continua, Deus, abençoando a cada um dos irmãos participantes aqui do Clamor da Virada, a vida do pastor dessa igreja, Deus, nosso presidente, pastor Paulo Freire, seja com ele, seja com a sua família,
com cada um deles, com cada pastor, obreiro, dirigente desse ministério, Deus. A caminhada é difícil, ela está longe de ser fácil, mas o Senhor tem dado graça, não só a nós que participamos aqui, nós três, pastor Marcelo, pastor Wesley e eu, mas há muitos, há centenas de obreiros desse ministério. Continua abençoando as famílias dos teus filhos, a cada membro, ó Senhor Jesus, ativo aqui em Campinas e a cada um destes que participaram dessa transmissão. A tua palavra falou fortemente conosco, ó Deus, sobre florescer onde estamos, sobre produzirmos onde estamos, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, nos lugares onde o Senhor tem nos permitido estar, que sejamos bênção, entendendo e respeitando o teu tempo para todas as coisas. Continua, Senhor Jesus, usando em oração teu filho, pastor Wesley, que dará sequência aqui nesse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Graças te dou, ó Pai, por este momento de crescimento espiritual, por este momento, ó Pai, de ações de graças ao teu nome. Te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar reunido aqui com tantas pessoas, tantos irmãos, que ainda que separados fisicamente, estamos reunidos e unidos em teu nome. Deus maravilhoso, em comunhão com a oração dos teus filhos nesse instante. Eu quero pedir, sustenta em tuas mãos. Pai, que esta palavra venha fazer guarida nos corações, que vidas aqui possam ser impactadas através dessa palavra, que possam levantar, despertados com esta palavra no coração, para que seus filhos possam empreender, para que seus filhos possam executar, para que seus filhos possam frutificar, para que seus filhos possam multiplicar, para que seus filhos possam desfrutar das bênçãos, das copiosas bênçãos que o Senhor tem para cada um. Deus Todo-Poderoso, se é uma cura de uma enfermidade, nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Venha curar as enfermidades. Nós repreendemos no teu nome, Senhor Jesus, as enfermidades que assolam a vida física dos teus filhos. Se é uma restauração no matrimônio, se é uma restauração sentimental, tu podes, ó Deus querido, reverter estas situações. Tu podes, ó Deus querido, trazer de volta. Tu podes, Senhor Jesus Cristo, curar feridas e trazer, ó Deus, um tempo novo, como o pastor Marcelo bem colocou aqui, que o Senhor possa ajudar vidas aqui, liberar o perdão, para que eles possam ser curados. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a Ti, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão orando conosco, desde os irmãos aqui de Campinas, os irmãos espalhados nos estados do nosso país, no mundo afora, sejam alcançados pela Tua maravilhosa luz, pela sua graça, no nome de Jesus. Continua abençoando o pastor Marcelo, dará seguimento a esta oração. Pai, unindo a minha voz à voz dos teus filhos, eu quero te render graças por este momento tão singular e tão especial que o Senhor nos deu na madrugada deste dia, de poder nos inclinar à tua palavra e aprender com a mesma. Ajude-nos a controlar a nossa mente, para que possamos gerenciar tudo o que estamos vivendo. Ajude os teus filhos que estão, neste momento, sendo degolados pela ansiedade e que já não conseguem mais, Senhor, ter uma vida plena de tranquilidade. Aqueles que estão revoltados e que estão dentro do caminho da murmuração, da crítica, maldizendo, Senhor, ajude para que eles possam voltar e entender que estão vivendo um tempo que o Senhor os permitiu viver. Que possamos, Senhor, ser mais gratos e agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Que nós possamos ser gratos ao Senhor,
ainda que nós não entendamos o porquê de tudo isso e até onde tudo isso vai ser levado, mas eu creio que o Senhor tem um pensamento ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais, que possamos voltar a sonhar e crer que o Senhor tem um fim de respostas, de milagres. Muitos serão, Senhor, visitados, tocados e restaurados. Ministérios serão abraçados, pessoas serão orientadas e elas enxergarão o plano que o Senhor tem para a vida delas. Eu creio na cura, na restauração, no milagre, em nome de Jesus. Amém e amém.